Gente, então vamos corrigir a lista aí sobre as leis de Kepler. Um satélite artificial S descreve uma órbita elíptica em torno da Terra, sendo que a Terra está no foco conforme a figura adiante. Indique a alternativa correta. A velocidade do satélite é sempre constante? Não, a velocidade do satélite não vai ser constante, porque ela vai depender da força de atração gravitacional, né? Da gravidade, da força de atração gravitacional que ela está sentindo. E além do mais, como eu falo sempre constante, eu estou falando em módulo, direção e sentido. E a velocidade do satélite, ela vai mudando, né? Ou seja, o satélite tem uma aceleração. Então, essa daqui é falsa. Então, questão 2. Considere um planeta que tenha o raio e massa 2 vezes maiores que os da Terra. Então, o raio da Terra é R, massa da Terra é M. Então, se o planeta tem um raio e massa 2 vezes maior, o raio do planeta vai ser 2 R's e a massa do planeta vai ser 2 M's. Sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10, na superfície daquele planeta ela vale. Qual que é a fórmula? Como que eu chego na fórmula da gravidade? Basta eu igualar o peso com a força gravitacional. Lembra do exemplo que eu expliquei da maçã? A maçã cai porque a Terra atrai ela com uma força que é igual ao peso, essa força de natureza gravitacional. Então, M vezes G é igual à força gravitacional. Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado. Eu cancelo aqui a massa dos corpos, então eu chego que G é igual Gzão M sobre R ao quadrado. Então, o G da Terra vai ser o quê? G, massa da Terra, que é M, né? Dividido por R ao quadrado. Qual que vai ser o G do planeta, então? Vai ser o Gzão, a constante, a massa do planeta, que é 2m, dividido pelo raio do planeta, que é 2r ao quadrado. Então, o G do planeta vai ser o quê? Esse 2 sai, fica Gm, 2 vezes 2, esse 4 sai aqui por r ao quadrado. Então, vendo que isso aqui é exatamente o G da Terra, que vale 10, então, o que vai ficar? 2 quartos, que é 1 meio, vai ficar 1 meio vezes, esse valor aqui é 10, vezes 10, que vai dar o quê? 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, gente, em gravitação universal, tem muito essas questões aí de fórmula, dobra uma coisa, reduz a metade, reduz a 1/3, e a gente tem que ir trabalhando algebricamente com as equações. Vocês vão ver muito exercício assim. Considere um satélite artificial em órbita circular. Duplicando a massa do satélite sem alterar o seu período de revolução, o raio da órbita será. Gente, eu duplicar massa do satélite e não alterar o período, não alterar o tempo que ele gasta, eu não vou alterar nada no raio. O raio da órbita dele vai ser a mesma coisa. Tá certo? É a órbita que ele tem em torno da Terra, então ela não depende. O raio da órbita da Terra não depende da massa do satélite que está orbitando, ok? Então o raio vai ser o mesmo. A gente viu, né, que a velocidade do satélite na órbita depende do raio, né? E consequentemente o período também depende da velocidade, que período é o tempo para ele dar uma volta completa. Se o período não foi alterado, a velocidade também não foi, obviamente, o raio também não foi, né? O raio não vai depender da massa dele, nada a ver. Número 4. Se R é o raio médio da órbita de um planeta X e T é o período de revolução em torno do Sol, a terceira lei de Kepler estabelece que T ao quadrado, T 2 traços, lembra? É igual a uma constante vezes R ao cubo, onde C é uma constante de proporcionalidade válida para todos os planetas de nosso sistema solar. Suponha que a distância média do planeta X ao Sol é 4 vezes a distância média da Terra ao Sol. Então, podemos concluir que o período do planeta X é em anos. Então, vamos lá. Eu vou colocar o seguinte. O planeta... Na Terra, eu vou colocar que o período da Terra vale T e que o raio da Terra vale R, ok? Então, no planeta X, suponha que a distância média do planeta X ao Sol é 4 vezes a da Terra ao Sol. Então, a distância média é o raio. Então, o raio de X é 4 vezes maior,
porque a distância média é 4 vezes maior. Podemos concluir que o período do planeta X eu não sei, ok? Eu não sei, é quem eu vou procurar. Então, essa equação aqui nos permite escrever o quê? Nos permite escrever que t ao quadrado dividido por r ao cubo, por exemplo, da Terra, é igual a t ao quadrado do planeta X dividido por r ao cubo do planeta X. Quem é t da Terra? É o próprio t ao quadrado. Quem é o raio da Terra ao cubo? É o próprio r. É igual. Quem é o tx? É o que eu quero descobrir, tx ao quadrado. Quem é rx? É 4r. É 4r ao cubo, ok? Então, vamos lá. Qual que é o período da Terra? A gente sabe que são 24 horas, né? Então, vamos deixar aqui assim por enquanto. Então, vai ficar t ao quadrado sobre r ao cubo é igual tx ao quadrado, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, 64r. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou cortar esse r ao cubo, né, gente? Esse r ao cubo com esse r ao cubo. Então, agora eu vou ter tx em função do período da Terra. Então, vai ficar assim, olha, tx ao quadrado é igual a 64t ao quadrado. Se eu coloco raiz em tudo, vai ficar o quê? Tx é igual, raiz de 64 é 8, raiz de t ao quadrado é t. Então, o período do planeta X é 8 vezes o período da Terra. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tx ao quadrado, tá certinho. Suponha que a distância média é 4 vezes a distância da Terra ao Sol. Podemos concluir que o período do planeta X é em anos. É isso mesmo. 8t. Qual que é o período? Tá, gente. Isso aqui não é 24 horas, não. Isso aqui é o período de quê? Onde C é uma constante válida para todos. Suponha que a distância média é 4 vezes. Podemos concluir que o período do planeta X é. O período da Terra, gente, qual que é o período da Terra? Eu falei 24 horas, mas é o tempo para ela girar em torno do seu próprio eixo. Aqui ela está girando em torno da órbita. Qual que é o período da Terra? Qual que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa na sua órbita? 1 ano, não é isso? Então, olhem aqui, o período do planeta X em torno da órbita dele em torno do Sol é 8 vezes o período da Terra. Então, o Tx é 8 vezes 1 ano. Então, vão ser o quê? 8 anos. Então, presta atenção para a gente não confundir isso, igual eu confundi aqui agora. Aqui nós estamos falando do raio, nós estamos falando do movimento da Terra em torno da sua órbita. Ela gasta 1 ano em torno da órbita do Sol. Ela gasta 1 ano para dar uma volta completa. Então, quando eu uso essa relação aqui, eu estou calculando o período da Terra dividido pelo raio da órbita da Terra, a distância da Terra até o centro do Sol, do centro da Terra ao centro do Sol. Ok? Então, o período da Terra é 1 ano. Agora, se eu quisesse saber o período de revolução em torno do seu próprio eixo, sem estar em órbita nenhuma, só o tempo que ela gasta para dar uma volta no seu eixo, aí seria 24 horas, tá certo? Mas nesse caso aqui é em torno da órbita, porque a gente tem R. Essa relação aqui, olha, associa o período, que é o tempo para o planeta, né? Dar a volta em torno da órbita, né, do Sol, lá que ele está orbitando, da sua órbita em torno do Sol, dividido pelo raio ao cubo. Esse raio é o quê? É a distância do centro do planeta ao centro do Sol. É o raio médio, tá bom? Então, 8 anos, 8 vezes. Então, vai dar a letra C. Então, atenção nessa questão. Número 5. Considerando que na Terra a aceleração da gravidade é 10, qual a aceleração da gravidade gelinha em um planeta que possui a mesma massa e metade do diâmetro? Bem, se ele possui a metade do diâmetro, significa que o raio também é a metade. Então, o raio do planeta, ele vai ser o raio da Terra, que é R, dividido por 2. Qual que é o valor de G? A gente já viu que G é Gzão sobre R ao quadrado. E o G da Terra
é esse valor, que vale 10. Então, o G do planeta vai ser a mesma massa, então ele tem a mesma massa, e metade do diâmetro, a metade do raio. Então, vai ser raio sobre 2, a única coisa que vai mudar. Então, isso aqui vai ficar o quê? GMR² sobre 4. Eu tenho que procurar isolar esse termo aqui, ó, porque esse termo eu vou colocar 10 no lugar dele. Então, vai ficar assim, ó, GM vezes, passo para vezes 4, inverto o denominador, sobre R². Então, como que vai ficar o G do planeta? Esse 4 eu vou tirar, vai ficar GM sobre R², que eu queria. Esse GM sobre R² vale quanto? Vale 10. Então, G do planeta é 4 vezes 10, que vai dar 40 metros por segundo ao quadrado. Letra D. Sempre nessas relações algébricas, a gente sempre vai ter que tentar isolar aquela grandeza que a gente já sabe o valor. Então, a gente já sabe o valor de G da Terra. Ele é 10, então, e ele vale quanto algebricamente? G, massa da Terra, dividido pelo R². Então, eu vou manipulando a expressão, usando os dados, como aqui, R sobre 2, a massa é a mesma, até eu conseguir isolar esse termo. Quando eu isolo esse termo, eu coloco o valor dele, tá certo? Número 6. 2 corpos A e B de massas 16m, então vamos lá, ó, 16m, massa de A e massa de B, M. Encontram-se no vácuo e estão separados por uma certa distância, que é x e y. Então, a distância de A é x, a distância de B é y. Ou R, tá, gente? Tanto faz. Observa-se que um outro corpo de massa M fica em repouso. Se eu colocar um outro corpo aqui de massa M, ele fica em repouso. Colocar conforme a figura. Calcule a razão x sobre y. Então, olha que interessante, gente. Se ele fica em repouso, tem que ter uma força puxando ele para cá, que é a força gravitacional de A. A tem que puxar ele para cá. E B puxa ele para cá. Existe uma força atrativa. A força gravitacional é sempre uma força atrativa. Então, o B puxa ele para cá. Para ele ficar em repouso, a força gravitacional que o corpo faz em A, ou melhor, que A faz no corpo, tem que ser igual à força gravitacional que B faz no corpo, tá certo? Então, quem é a força gravitacional entre G e o corpo? É Gzão, massa de A, massa do corpo P, vou colocar assim, tá? MP aqui. MP igual a M, tá bom? P é o corpo no ponto P. Dividido pela distância que A tá do corpo. Isso aqui parece demais, gente. Na verdade, a fórmula da atração gravitacional, força de atração gravitacional, ela é muito idêntica, não sei se vocês lembraram, à fórmula de força elétrica. Só que na força elétrica, carga atrai ou repele carga. Certo? E aqui é entre massas, mas a fórmula é a mesma. Lembra da fórmula da força elétrica? K, Qzão, Qzinho sobre R² ou D². Lembrando que G foi substituído por K, porque aqui é constante elétrica e aqui é constante gravitacional. E as cargas são substituídas por massa. Só recapitulando que a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva, depende das cargas. E a força gravitacional é sempre atrativa, massa atrai massa. Tá bom? Então, essa analogia aqui nós vamos fazer exatamente o que a gente fazia lá na força elétrica. As forças são iguais. Força entre A e P. Qual a distância entre A e P? É x. Então, aqui é x². Tem que ser igual à força entre G e o ponto P. GMB, massa do corpo P, porque é entre essas duas massas, dividido pela distância entre eles ao quadrado, que aqui é y². Ok? O que eu vou fazer aqui? Vou substituir os valores. Quem é MA? É 16M. Quem é MP? É M, dividido por x². Gzão. Quem é MB? É M. Quem é MP? É M também. O que eu faço agora? Corto o Gzão com o Gzão. Esses dois m's vai dar m², eu corto com esse m². Então, olha o que sobrou. Ficou x² vezes 1. X² vezes 1 dá x², é igual
y ao quadrado vezes 16, 16y ao quadrado. Então, o que que eu faço? Eu não quero x sobre y, x ao quadrado, passo o y dividindo, é igual a 16. Coloco raiz aqui e raiz aqui. Então, vai ficar x sobre y é igual a raiz de 16, 4. Olha que interessante esse exercício, né? A princípio parece difícil, mas se a gente for devagarzinho, lembrando aqui das forças de atração gravitacional e lembrando de uma coisa muito importante, todo corpo que finda, ainda mais quem vai fazer Enem aí, ó, apareceu a palavra repouso ou velocidade constante lá no Enem, risca para vocês lembrarem que o somatório das forças tem que ser 0. Na maioria dos exercícios, salva saber essa informação, como foi esse caso. Se ele tem repouso, o somatório das forças tem que ser 0. Só assim eu consigo resolver a razão entre as distâncias, ok? Outra questão aí, número 7. A aceleração gravitacional na superfície de Marte é cerca de 2,6 vezes menor do que a gravitacional na Terra. Então, Marte, Terra, G da Terra é G, que é 10. G de Marte é G sobre 2,6. Aproximadamente 10. Um corpo que pesa em Marte 77 newtons. Peso em Marte 77 newtons. Qual a massa desse corpo na superfície da Terra? A superfície da Terra, gente, a massa não muda. A minha massa na Terra é a minha massa no Marte, minha massa em Júpiter. O que muda é o peso. Então, peso em Marte é igual a m vezes g em Marte. Peso em Marte é 77. Qual é a massa se a gravidade lá é 10 dividido por 2,6? Então, vai ficar assim, olha, m é igual a 10 por 2,6, m é igual a 77. M é igual a 77 vezes 2,6 dividido por 10, que vai dar aproximadamente 7,7 vezes 2,6 é aproximadamente 20 quilogramas. Deixa eu fazer essa conta aqui. 7,7 vezes 2,6. Isso, 20,02, ok? Aproximadamente 20 quilos. Essa foi bem tranquila. Questão 8. Um planeta imaginário, Terra Mirim, tem a metade da massa da Terra. Então, vamos lá. Massa da Terra é m, massa do planeta é m sobre 2. E move-se em torno do Sol em uma órbita igual à da Terra. Raio da Terra é r, raio do planeta também é r. A intensidade da força gravitacional entre o Sol e Terra Mirim é em comparação à intensidade da força entre o Sol e a Terra. Então, força gravitacional. Força G da Terra é Gzão, Mzão, Mzinho, massa do planeta dividido por R ao quadrado. E força gravitacional do planeta vai ser Gzão, massa, no caso do Sol, massa do planeta, que é M sobre 2, ok? Vou colocar M pequeno. Dividido por R ao quadrado, que é o mesmo. Então, isso aqui vai ficar o quê? A hora que eu isolo, eu tenho que isolar essa parte aqui, ó. A hora que eu vou isolar essa parte, vou colocar M minúsculo, tá? Para ser massa maior do Sol, tá, gente? É só, isso aqui tanto faz, tá, gente? Eu podia colocar Mzão e Mzão. É só porque quando o planeta está girando em torno do Sol, a maior massa vai ser do Sol e a outra do planeta. Então, massa da Terra é Mzinho, do planeta é Mzinho sobre 2. Mas isso aqui tanto faz você colocar 2 Mzão também, não tem problema. Ou um Mzão e M', né? 2 Mzão não pode porque vai ficar Mzão ao quadrado. E um é massa do Sol e outro é massa do planeta. Isso que a gente tem que ter em mente, porque a força gravitacional entre as duas canetas. Uma massa é da caneta azul, a outra massa é da caneta vermelha, né? A massa entre dois corpos vai depender a força de atração gravitacional entre dois corpos depende da massa dos dois corpos. Então, aqui vai ficar, eu vou tirar esse 2 para cá, vai ficar Gzão, Mzão, Mzinho sobre 2 dividido por R ao quadrado. O que eu faço nessa divisão aqui? Eu repito o numerador, força gravitacional do planeta. Repito o numerador, Gzão, Mzão, Mzinho sobre 2. Passo para vezes e inverto o denominador. Então, isso aqui vai ficar
Esse 2 vai poder sair 1 meio que multiplica Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado. Esse valor é quem? É a força gravitacional da Terra. Então, a força gravitacional do planeta, ela é igual a 1 meio vezes a força gravitacional da Terra. Então, ela vai ser a metade, porque ele quer comparar. Em comparação à intensidade dessa força entre o Sol e a Terra. Então, a do planeta é a metade da Terra, certo? Só lembrar também que a força gravitacional é inversamente proporcional à massa. Só a massa que mudou, ficou a metade, a força também vai ficar a metade. Eu só fiz algebricamente, mas essa aqui dava para fazer direto. É fato bem conhecido que a aceleração da gravidade na superfície de um planeta é diretamente proporcional à massa do planeta, inversamente proporcional ao quadrado do seu raio. Então, ó, G é igual Gzão, Mzão sobre R ao quadrado. Só corta o Mzinho com peso. Em um planeta fictício, cuja massa é o triplo da massa da Terra e cujo raio também seja 3 vezes o raio terrestre, o valor será G do planeta. A massa é 3 vezes e o raio também é 3 vezes quadrado. Então, isso aqui vai ficar 3Gzão M, 3 vezes 3, 9 R ao quadrado. Então, observem. O que vai ficar aqui? Cancela, vai ficar 1/3. Então, isso aqui não é o G? Então, vai ficar 1/3 de G, porque isso aqui é o G da Terra. Certo? Então, G sobre 3. 1/3 de G, G sobre 3, certo? Só colocar 3M aqui e 3Rs aqui. Última questão, o movimento planetário começou a ser compreendido matematicamente no início do século XVII, quando Johannes Kepler enunciou 3 leis que descrevem como os planetas se movimentam ao redor do Sol, baseando-se em observações astronômicas feitas por Tycho Brahe. Cerca de 50 anos mais tarde, Isaac Newton corroborou e completou as leis de Kepler com sua lei de gravitação universal. Assinale a alternativa dentre as seguintes que não está de acordo com as leis de Kepler e Newton. A força gravitacional entre corpos é sempre atrativa, verdade. Né? A elétrica é atrativa e repulsiva, a magnética é atrativa e repulsiva, mas a gravitacional é sempre atrativa. As trajetórias dos planetas são elipses, tendo o Sol como um dos focos, primeira lei de Kepler. Letra C. O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Verdade, ao cubo da distância média ao Sol, que é o cubo do raio da sua órbita. Não é raio do planeta, é raio da órbita. Verdade. A força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao cubo da distância. Não, é ao quadrado da distância entre eles. Essa é falsa. Ao longo de uma órbita, a velocidade do planeta, quando ele está mais próximo do Sol, no periélio, é maior do que quando ele está mais longe do Sol, no afélio. Verdade. Ok?